Olá pessoal, bem-vindos aí ao módulo 6. Esse é o último módulo do nosso curso. Tem um módulo opcional que vocês podem trabalhar também, que é o módulo de relatório, mas esse aqui é o último módulo do nosso curso. Nesse módulo, a gente resgata muita coisa que teve nos outros módulos, mas a gente vai aplicar os princípios da avaliação de políticas públicas, que é outro instrumento, não é auditoria. Eu vou, nesse primeiro texto, falar um pouquinho sobre as diferenças entre auditoria e avaliação, mas a gente vai aplicar esses princípios. Como? Para começar, os instrumentos e ferramentas que a avaliação tem, eles podem ser todos utilizados na auditoria de políticas públicas também. Então, a gente vai ver um pouquinho o que a gente pode utilizar. Vamos mostrar diversas classificações que a gente pode fazer de auditorias, né, em relação aí aos tempos que ela é feita, em relação ao ciclo da política pública, algumas outras modalidades que a gente pode instituir, sempre baseados nos princípios da avaliação. E outra coisa que a gente pode trabalhar é a avaliação, o resultado das avaliações podendo ser utilizados em auditorias, como insumos para as auditorias. Aqui nesse vídeo eu queria destacar um pouquinho as diferenças entre a auditoria de política pública e a avaliação de política pública. Bom, a gente começa pelo objetivo. Uma auditoria, ela sempre tem um foco em accountability, ou seja, em transparência, em fazer com que os nossos clientes, os stakeholders, todos entendam o que está acontecendo na política, seja em termos de conformidade, seja em termos de economicidade, eficiência, eficácia. Então, o foco da auditoria é muito em accountability. Claro que a gente, por meio das nossas recomendações e tudo mais, a gente sempre trata de agregar valor em nossas auditorias de política pública. Já uma avaliação, ele tem um foco bem forte ali no gestor e demais stakeholders em termos de melhoria contínua do trabalho que é feito ah, na política pública. Então, a avaliação ela está sempre trabalhando em aprendizado e melhoria contínua. Então, o foco dela é um pouquinho diferente do foco da auditoria, que sempre foi mais em accountability. Outra coisa que a gente tem aí de diferente é a própria abordagem. Frequentemente, a avaliação ela acaba sendo exploratória e descritiva para entender os processos e o resultado da implementação da política pública. Já uma auditoria ela é bem rigorosa, estruturada, e ela tem foco de identificar discrepâncias, né, ou problemas que possam afetar a conformidade, a eficiência, a eficácia e a economicidade. Então, ali a gente tem um jeitão de trabalhar que é um pouquinho diferente da avaliação. Quanto a métodos de coleta de dados, eles são muito parecidos, né? A gente pode trabalhar com métodos quantitativos e qualitativos. A gente vai ter um texto só para falar de dados, aliás, dois, para falar de coleta, outro para falar de análise. E os resultados esperados. Em geral, uma avaliação ela tem como resultado recomendações de melhoria. Já uma auditoria, ela tem vários resultados, dentre eles achados, né, com as suas evidências, recomendações, às vezes pode ser determinações ou até responsabilização, conforme o trabalho que a gente estiver fazendo. E até a periodicidade, né? A avaliação ela é feita em momentos estratégicos. Então, dentro do ciclo da política pública, ela vai mudando e a gente precisa fazer essa avaliação e o gestor determina esses pontos estratégicos onde ela deve ser feita. Já a auditoria, ela é mais pontual. Ela acontece ou em momentos onde foi identificado algum risco, alguma denúncia, ou entrou alguma coisa no tribunal, ou até em momentos específicos, dependendo da necessidade de controle e supervisão. Quanto ao enfoque em riscos, também muda um pouquinho. O enfoque em riscos que é dado pela avaliação é um enfoque muito mais da política pública não conseguir impactar o problema público para o que ela foi trabalhada. Já nos casos de auditoria, a gente tem os riscos de accountability, os riscos de objetivos, os riscos de conformidade, os riscos da política não estar sendo trabalhada conforme desenhada. Então, ela é um enfoque bem mais processual, no processo em que é constituída a política pública.
E, por fim, a própria integração com gestores. Enquanto há um envolvimento dos stakeholders ao longo do processo, muitas vezes no sentido de colaboração e participação plena em avaliação, quando a gente fala em auditoria, existe também essa participação, existe também essa colaboração, mas ela é para fins de coleta de dados e validação das informações, com foco sempre em independência e imparcialidade, o que muitas vezes não acontece na avaliação. Bom, espero que vocês gostem desse texto que vocês vão ler, e até a próxima, quando a gente vai falar um pouquinho do texto 2. Obrigado.